Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que me escuta nesse momento. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça sobre todos e todas nós. Nós estamos aqui mais um domingo para louvar, para exaltar, para glorificar o Deus das nossas vidas, o Deus que nos salvou, o Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia neste momento, lá no livro dos Salmos, Salmo de número 96, livro dos Salmos. O Salmo é o de número 96. Quero mandar um beijo para todos e todas, para as nossas crianças. Eu estou morrendo de saudade das nossas crianças, estou morrendo de saudade das nossas senhoras, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Estou morrendo de saudade dos jovens, estou morrendo de saudade dos meus adolescentes. Que Deus abençoe a sua vida. Livro dos Salmos, Salmo de número 96, que nos diz assim a palavra de Deus: Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cante ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de todos os outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Que convite maravilhoso, é o convite do salmista para todos e todas nós. Ele nos convida a louvar este Deus todo-poderoso, o Deus das nações, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo formou, somente com uma palavra: haja. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quero te convidar aí onde você está, meu irmão e minha irmã, a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento até o trono da graça de Deus e exaltar o Senhor da nossa vida. Feche os seus olhos, adoremos esse Deus Todo-Poderoso com as nossas orações. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor é, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus forte. Tu és o Deus Salvador, Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus que nos tiraste do lamaçal do pecado e nos trouxeste para a maravilhosa luz, para o reino do Filho do Seu amor. Por isso nós te exaltamos, Deus Todo-Poderoso. Nós nos prostramos diante da Tua maravilhosa majestade, da Tua santidade, e dizemos que Tu és santo, santo, santo é o Teu santo nome, Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te glorificar em o santo nome de Jesus. Vamos exaltar o Senhor. Vamos dizer que nós chegamos aqui neste lugar para exaltá-lo. Declare comigo nessa noite: vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como é bom estar na presença de Deus e exaltar o santo nome do Senhor, engrandecê-lo. O momento de louvor tem sido um momento muito difícil, irmãos e irmãs. Está aqui somente 3 pessoas. Eu sinto falta da comunhão da igreja, eu sinto falta de ouvir a nossa comunidade de fé cantando. Mas ao mesmo tempo que é difícil, nosso coração se enche de fé quando nós exaltamos esse Deus Todo-Poderoso, porque nós cremos que o nosso Deus, Ele tem poder. Nós cremos que o nosso Deus é aquele que vai fazer com que nós nos ajuntemos de novo para louvar e exaltar o santo nome dEle. E quando nós nos reunirmos, nós vamos nos abraçar de uma maneira tão especial, nós vamos louvar a Deus de uma maneira tão especial. E enquanto isso não acontece, eu quero que você treine aí na sua casa. Treine aí na sua casa e louve ao Senhor com muita intensidade. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, se renda em adoração ao santo nome do Senhor. Vamos cantar nessa noite que Ele é exaltado. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, exaltado nos céus. Mais uma vez, diga: Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia, Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia, Ele é exaltado
nos céus. Ele é exaltado nos céus. E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aleluia! E nós podemos provar dessa fidelidade. Nós podemos provar deste amor. Aleluia! Eu não sei se você que nos acompanha nessa noite, não sei se você já teve um encontro com Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, meu amigo, minha amiga, que o nosso Deus é bom. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Abra o seu coração para receber dessa bondade, desse amor, dessa graça que nos invade e que nos inspira a cantar. Eu quero te convidar, se levante, se coloque de pé aí na sua casa e nós vamos exaltar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua mais animado. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É como nós terminamos esse momento de louvor, é como chegamos mais perto da palavra. Que bom, né? Eu estava ali do lado cantando, dançando, exaltando ao Deus que tem cuidado de nós. Que bom é estar de novo aqui com você, que bom é poder partilhar esse tempo
de graça na presença do Senhor. Nesse tempo ainda de louvor, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o verso 35. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 35. Eu vou abrir também aqui a minha Bíblia. Enquanto você abre a sua, está marcadinho aqui, peraí. Aqui. Atos 20, 35 diz assim, o texto sagrado. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Nosso momento de generosidade, como nós temos chamado, nosso momento de ofertório, nosso momento de lembrar também do nosso projeto Pão Nosso. O texto de Atos diz, o apóstolo ali falando e recordando ao povo as palavras do próprio Jesus. O texto diz que bem-aventurado, a gente conhece, por feliz, mais feliz é dar do que receber. Ou seja, a generosidade produz felicidade em nós. É a partir dessa perspectiva que nós caminhamos, Nós estamos com algumas frentes aí para a recolha da nossa oferta, dos dízimos. A nossa administração tem se organizado para isso. Você pode entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato com a administração, pelas nossas redes sociais, pelos telefones, e você vai saber todos os detalhes. Temos conta para você depositar, temos a possibilidade de ir em loco retirar, temos a possibilidade de alguns lugares também para você deixar, se for perto. Temos muitas possibilidades para que a gente permaneça firme na obra, consiga suprir todas as necessidades, que o nosso ministério tem, que a gente possa continuar caminhando apesar das circunstâncias. Não tem a ver com quantidade, não tem a ver com o valor, tem a ver com fidelidade, tem a ver com generosidade. Melhor é dar do que receber. Mais feliz, diz a palavra, é dar do que receber. E eu quero testemunhar, nesse tempo de generosidade. Semana passada eu cheguei bastante abatida para o culto, Eu compartilho com vocês as minhas alegrias, mas as minhas tristezas, as minhas forças, mas também as minhas fraquezas. E na semana passada eu cheguei muito abatida para o culto. Essa semana eu estou bem melhor. Eu quero compartilhar isso com você também. A semana foi muito abençoada, apesar de todas as circunstâncias. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião com a clã, uma reunião de oração, uma reunião de partilha. Isso animou o meu coração profundamente. Saber que nós não estamos sós nos ajuda nesse tempo. Saber que temos com quem contar, sabemos que temos com quem partilhar. Então eu quero convidar você a orar pela liderança da nossa igreja, que tem se empenhado, que tem se colocado à disposição, que tem se doado, que tem se colocado a serviço do reino de Deus, para que Deus continue fortalecendo as nossas vidas, para que nós continuemos servindo-nos uns aos outros e exaltando o nome do Senhor com as nossas vidas e com os nossos ministérios. Então, isso me deu muita alegria. Mas essa semana também, outro testemunho, nós estávamos trabalhando na questão do Pão Nosso, conseguimos entregar todas as cestas que tínhamos previsto e ainda outras que não estavam na nossa previsão. Nós conseguimos entregar graças ao nosso empenho, graças ao nosso comprometimento. Nós entregamos 40 cestas. E graças ao seu comprometimento, graças ao seu empenho, nós temos feito isso. Mas o testemunho que eu quero dar ainda não é esse. Esse também é um testemunho, mas não era esse o foco. Essa semana eu recebi uma ligação e eu tenho sempre me preocupado, com as nossas irmãs e irmãos que estavam passando por alguma situação, ou que estavam desempregados, ou que a gente sabe que ficaram desempregados durante a pandemia, ou que a gente sabe que tem as crianças, a gente sabe que tem pessoas que estavam precisando já, e eu estou sempre atenta,
pesquisando, perguntando, sabendo se está tudo bem, se alguém está precisando de alguma ajuda. E aí uma das famílias que eu estava pensando em oferecer ajuda me ligou e disse: pastora, já fui muito ajudada, mas eu quero fazer a minha doação essa semana. Eu falei: mas eu ia perguntar a você, está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Ela disse: eu precisei até o mês passado. Esse mês o Senhor me deu e eu quero repartir daquilo que o Senhor me deu. Não é muito, mas eu quero repartir. Então, irmãos, isso é um ensinamento tão profundo para nós, porque é o que eu sempre falo, assim, não tem a ver com aquilo que sobra. Não é aquilo que está restando, não é aquilo que não nos faz falta. É a decisão de compartilhar o pouco, é a decisão de fazer multiplicar, é a decisão de ver Jesus realizando milagre através da nossa vida. Então eu fiquei muito feliz, porque a nossa comunidade tem entendido isso, e isso enche o meu coração de alegria e de esperança. Então eu chego nesse culto hoje, ainda que com o peso de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas eu chego hoje com o meu coração grato ao Senhor pelo comprometimento da nossa comunidade, pela decisão de caminhar em unidade, pela decisão de caminharmos juntas e juntos. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelo seu compromisso, graças a Deus pela sua fidelidade. Eu queria só, antes da gente passar para a palavra, só mencionar algumas coisas, né? E agradecer por algumas outras coisas. Primeiro eu quero lembrar que eu falei com algumas crianças essa semana, e se eu ainda não falei com você, me liga, me chama, eu quero conversar com todas as crianças, tá certo? Eu estou com muita saudade de vocês, como o Cris disse, e essa semana eu consegui falar com algumas, mas às vezes eu não consigo dar conta de ligar para todas, então fala para o papai e para a mamãe: vamos ligar para a pastora, e você vai poder me ver. A gente faz uma ligação de vídeo, e a gente vai conversar, bater um papo, saber como estão as coisas. Então, eu quero falar com você essa semana. Eu quero agradecer a Deus pela vida das nossas crianças. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Aquelas e aqueles que completaram ano essa semana. Deus tem sido fiel conosco e tem nos dado possibilidade, né, de comemorar na sua presença. Antes de orar pelas nossas crianças e pelos nossos aniversariantes, eu queria ainda mencionar algumas coisas que estão acontecendo na nossa comunidade. E eu queria que você ficasse atento, e que você fizesse parte de tudo isso que está acontecendo. A gente tem Salmos para a Vida saindo toda segunda-feira. Você está acompanhando isso pelo WhatsApp, mas também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Você pode ajudar a abençoar outras pessoas compartilhando esses salmos. São devocionais que foram escritas pelos jovens da nossa igreja. E nós estamos querendo ampliar o projeto, porque ficaram muitos jovens ainda sem escrever. E nós vamos, então, continuar produzindo textos com as nossas experiências de fé. Nós temos o nosso Entre Elas, que tem sido um grande sucesso. As mulheres têm sido muito edificadas nesse tempo, têm crescido. Nas terças-feiras tem sido um tempo muito bom. Então, na próxima terça-feira temos Entre Elas. Nós temos o Estudo dos Homens. Você não está participando? Procura a Sociedade de Homens e participe. Nós temos o Ministério de Oração e a Sociedade de Mulheres também, que está agitadíssima, orando toda quarta-feira numa campanha de oração. Há um movimento de oração na nossa igreja. As nossas igrejas espalhadas pelas casas, ela está em oração. Procure a Sociedade de Mulheres. Se você ainda não está participando, entre em um grupo e vamos juntas orar ao Senhor. E eu quero ainda, nesse tempo que vamos orar pelas crianças, nos lembrar que as nossas professoras estão se reunindo com as crianças virtualmente, num projeto que chama Ensinando o Amor. Então, se você ainda está por fora, procura o Ministério de Trabalho com Criança e entre nesse grande processo, nesse grande movimento que nós estamos vivendo como igreja. Tá certo? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar agradecendo a Deus pela vida das nossas crianças e orar pelos nossos aniversariantes? Deus de graça, bondade e misericórdia, nós declaramos aqui, porque cremos, que o Senhor continua sendo bom.
continua sendo Deus. Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus a quem amamos, o Deus a quem rendemos louvor, a quem rendemos honra, a quem, Senhor, devotamos toda a nossa gratidão, ó Deus. E nesse momento nós queremos te agradecer e bendizer pela vida de cada criança, Deus, da nossa comunidade. Nós queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada pequenino e pequenina, Senhor. Nós queremos, Senhor, te louvar pela tua mão estendida sobre eles. Continua, Senhor, fortalecendo, Senhor, continua os fazendo crescer em graça e em conhecimento, ó Deus querido, diante de nós e diante da tua presença. Nós também queremos louvar a ti, Deus, pela vida de cada irmão e irmã que completou o aniversário essa semana. Deus, como é bom, Senhor, saber que nossas vidas estão guardadas nas tuas mãos. Como é bom, Senhor, saber que cada dia, cada ano que passa, Senhor, nós podemos vivê-los na tua presença. Senhor, eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um, de cada uma, Senhor, dos teus filhos. Que eles recebam, Senhor, graça superabundante, ó Deus, nesse novo ano que começa. E que os sonhos, Senhor, planos deles, estejam, Senhor, alinhados aos teus sonhos e sejam realizados para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Nós vamos partilhar da palavra agora, graças a Deus, por esse tempo de louvor, de adoração, de gratidão. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, nós leremos pouquíssimos versículos, são 3 versículos. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 29, nós leremos até o 31. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29, diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. É um texto bastante conhecido, há algumas piadas de mau gosto sobre ele, nós não vamos repeti-las. Mas é um texto que conhecemos, né? A cura da sogra de Pedro é o título que tem aqui na minha Bíblia. E está bem no início do Evangelho de Marcos. É um texto que se repete nos 3 evangelhos, nos sinóticos, né? Em alguns tem um pouquinho de diferença, uma coisinha ou outra. No Evangelho de Lucas diz que ele se colocou sobre ela, e aqui diz que ele tomou pela mão. O importante é que Jesus foi até essa mulher. E nós vamos então olhar para essa cena, nessa noite tão especial. Nós vamos perceber Jesus vivendo nessa cena e a comunidade de Marcos reagindo nessa cena. Nós estamos aqui olhando um cenário, né? Eu gosto sempre de conversar com vocês e falar um pouquinho sobre, antes da gente fazer as aplicações, antes da gente fazer as interpretações do texto, eu gosto muito de falar com vocês sobre a localização temporal, geográfica, né? Sobre o contexto do texto, sobre os outros aspectos da realidade que eram vividas pela comunidade, né? Que escreve os evangelhos, que vivencia os evangelhos, que testemunha o evangelho, porque longe de ser como um mero detalhe essas informações que eu trago, porque às vezes você pode achar que é só um detalhezinho. Essas informações do texto, essas coisas, essas informações que eu trago, elas são determinantes, porque elas falam do contexto histórico, elas falam de como a comunidade vivia, de como ela interagia, de como era a realidade, de como ela estava convivendo com essa realidade. Então, explica também as atitudes que as pessoas tomam, a atitude de Jesus, explica muita coisa ter essas informações. Bom, a informação que nós temos é que esse texto, o texto de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, apesar dele não estar nessa ordem no livro canônico, né? Ele foi escrito por volta do ano 68 depois de Cristo. E ele tem uma intenção muito clara, que é se contrapor ao evangelho de César.
pastora, que evangelho de César é esse? Eu já mencionei algumas vezes, mas eu vou explicar mais uma vez. O evangelho de César era um gênero literário que tinha a intenção de narrar as vitórias do imperador romano. Então, o evangelho de César era a narrativa da vitória dos romanos, da narrativa das vitórias do imperador, porque o imperador era considerado um enviado de Deus, eram as boas notícias que chegavam acerca das vitórias do imperador. Esse evangelho de César, entretanto, que noticiava, as vitórias romanas, ele era marcado por muita violência, por muita destruição que era imposta pelas legiões, que era um jeito como o exército romano era organizado, os agrupamentos. E esse evangelho de César causava, nessas pequenas comunidades cristãs, muito medo, muita tristeza, um receio muito grande, porque era um grupo muito violento. Então, esse evangelho vinha trazendo sempre medo, dor, angústia, tristeza. E é diante dessa realidade que nós encontramos o evangelho de Jesus Cristo. Não é em outra realidade. Não era num tempo de paz, não era num tempo de coisas tranquilas, não era. Era num tempo de muita dificuldade, de muita dor, que o evangelho de Jesus Cristo se apresenta. E que a comunidade de Marcos, então, propõe a escrita desse evangelho, lembrando que a gente vem de uma tradição oral. Então, depois da morte de Cristo, esses textos vão sendo passando oralmente, até que em 68, por volta de 68, eles vão redigir o texto. Esse evangelho, esse novo evangelho, esse evangelho de Jesus Cristo, ele apresenta uma forma completamente oposta ao evangelho de César. Ele é um evangelho que convida a um segmento voluntário. Ou seja, nem por força, nem por violência. Ele é um evangelho que propõe a construção de novos espaços de vida. Propõe a construção de novas relações. Esse evangelho, ele anuncia a própria entrega de Jesus Cristo em favor de todas as pessoas como uma verdadeira mensagem de vitória. Olha que oposição. Enquanto César se gabava por oprimir as pessoas, o evangelho de Cristo diz que o mestre, o rei, o Senhor, o Deus, o Filho de Deus, vai se entregar de forma voluntária para que todas as pessoas tenham salvação. O evangelho, portanto, o evangelho de Marcos, o evangelho de Jesus, os evangelhos, o evangelho de Jesus, portanto, buscam orientar e fortalecer uma comunidade que está vivendo em meio a uma situação de medo, de dor e de extremo sofrimento. E quando eu estava lendo esse texto hoje, quando eu estava lendo esse pequeno trecho hoje, eu ficava pensando sobre os sentimentos que têm invadido as nossas vidas. A vida de todas e todos nós espalhados pelo mundo afora. Nunca dizer pelo mundo afora fez tanto sentido. Porque são sentimentos únicos que invadem as nossas vidas. Apesar dessa dor, em graus maiores, atingirem algumas pessoas que estão mais vulneráveis. Mas eu fiquei pensando nisso, nos nossos corações, que hoje sentem uma coisa muito semelhante ao que aquela comunidade estava sentindo. E o evangelho, que era uma mensagem de esperança para aquele povo, é uma mensagem de esperança para mim e para você, hoje também. O texto que a gente leu, como eu já disse, ele está contido nos 3 evangelhos, nos sinóticos. E esse texto ele está próximo, dentro de uma narrativa de muitas curas. Se você for acompanhar, você vai ver, depois da vocação dos discípulos, Jesus cura em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, realiza muitas outras curas, se retira para orar, cura um leproso, cura um paralítico. É um momento que anuncia muitas curas que Jesus realizava. E para quem se aproximava de Jesus no início do ministério, aqui em Marcos mostra como o início do ministério, não consegue ter uma compreensão clara, de quem ele era, do que significava esse ministério, o que é isso. E apesar de muita autoridade que Jesus tinha,
O texto diz que ele saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Pedro, né? De Simão e de André. Simão que também é Pedro, que se chama Pedro. Então, ele estava num lugar de ensinamento, na sinagoga, onde se ensina. Jesus, um mestre, o rabi, ele estava ensinando. E apesar dos seus ensinamentos terem muita autoridade, né, ser reconhecido como um ensinamento muito peculiar, diferente dos outros rabis, ele tinha algo diferente, algo a mais, algo que a gente não conseguia explicar. Certamente, as curas de Jesus deviam atrair muito mais do que os ensinamentos. Os ensinos de Jesus, as ações de Jesus, vão trazendo pessoas para perto dele e Deus ia se revelando em Jesus. Nós percebemos por essas atitudes de Jesus, pela mensagem de Jesus, que em Jesus Deus vê o sofrimento das pessoas e não fica alheio às suas dores. Em Jesus, Deus vê o sofrimento das pessoas e não fica alheio às suas dores. A misericórdia do próprio Deus alcançava e alcança as pessoas. Alcança a minha e a sua vida nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas incapacidades. Jesus revela quem Deus é. Jesus revela como Deus ama. E eu fiquei pensando nesses tempos que a enfermidade, a dor, o luto têm sido as principais notícias do nosso dia a dia. A gente não pode ligar o noticiário, a gente não pode olhar para um lado, olhar para o outro. A gente recebe notícias da nossa casa, recebe notícias das nossas famílias. E o nosso coração, o meu coração, o seu coração, o coração de milhares de pessoas pelo mundo aparece angustiado, mas hoje o que eu quero te lembrar do amor de Deus que foi revelado em Jesus. E aí eu queria colocar um pouquinho mais de ênfase no texto que nós lemos, porque eu fiz bastante panorama, e pensei em alguns aspectos desse texto, desse amor de Deus revelado em Jesus. Um querido amigo faz a leitura desse texto, ele diz que é o evangelho da sala, da cozinha, do quarto e da cozinha. E eu achei bonito demais isso. Luiz Carlos Ramos, ele diz que Jesus não é um Deus só do templo. Aquele povo estava acostumado com um Deus da sinagoga, com o Deus do templo. Mas quando Deus se revela em Jesus, Ele é um Deus que vai até a nossa casa. E essa mensagem é tão importante para nós hoje, porque nós não estamos nos templos que são feitos por mãos humanas, mas Jesus está nas nossas casas. Jesus habita esse templo, o nosso coração. Deus revelado em Jesus faz uma opção pela intimidade. Provavelmente, na realidade, essa é uma opção de Deus desde o início. Nós é que talvez não conseguíamos interpretar bem quando tentávamos traduzir em leis. Mas Jesus revela que Ele é um Deus de intimidade. Então ele decide se ir para a casa de Simão Pedro. Ele vai junto com Tiago e João. E ele vai para a casa de Simão e André. E aí, quando a gente recebe alguém em casa, né, um rabi especialmente, a gente recebe na sala. A gente sabe que as casas antigas, elas eram muito rústicas, muito simples. Provavelmente, elas não eram uma casa parecida com a minha casa, que tem uma sala, que tem quartos, que tem cozinhas assim separadas. Mas quando você recebe alguém, você quer receber no melhor lugar. E eu penso que Pedro tenha recebido Jesus no melhor lugar, na sala,
tenha tentado receber o rabi da melhor forma possível, Jesus chega e se relaciona e continua ensinando, continua falando, mas parece-nos que Jesus é um rabi diferente, porque ele não é um rabi que só fala, ele é um rabi que escuta, e logo as necessidades daquela casa são conhecidas. E Jesus sabe, há alguém enfermo nessa casa. Há alguém sofrendo nessa casa, há alguém chorando nessa casa, há alguém padecendo nessa casa. E Jesus então não permanece só na sala. Jesus vai até o quarto, lugar mais íntimo, lugar secreto, lugar de intimidade. Jesus vai até o quarto e visita a sogra de Pedro, que está ardendo em febre, que está muito enferma. Nós não temos o diagnóstico dessa doença. Algumas pessoas fazem algumas afirmações, mas diz que aquela mulher estava enferma. E Jesus vai até aquele lugar e toca aquela mulher. Pega aquela mulher pela mão e levanta aquela mulher trazendo cura. Aquela mulher que estava prostrada agora pode se levantar, porque a presença de Jesus transforma a sua vida. A presença de Jesus traz esperança, a presença de Jesus traz alegria. E aquela mulher recuperada, regenerada, transformada, refeita, convida todas as pessoas para irem até a cozinha. E lá, aquela mulher que antes estava prostrada, agora serve, agora cuida, agora ama com o seu serviço. A palavra é diaconia para o servir aqui nesse texto. Uma palavra que é muito usada por nós hoje, na verdade, para o serviço na vida da igreja. Deus se aproxima de nós em Cristo Jesus, nos trata com carinho, nos toma pela mão e nos ergue das nossas prostrações. Há uma palavra de vida e de esperança para nós hoje. O nosso Deus não é um Deus que habita em templos feitos por mãos. O nosso Deus é um Deus vivo e Ele se revelou em Jesus como um Deus amoroso, como um Deus cuidadoso, como um Deus generoso, como um Deus que nos ama profundamente e que tem desejo de nos ver viver uma vida plena. A mensagem do Senhor para nós hoje é essa. O nosso Deus, revelado em Jesus, está nas nossas casas, está nas nossas vidas, está trazendo esperança, está trazendo renovo, está trazendo novas possibilidades para nós. Quando Ele estende as suas mãos para nós, nos levanta das nossas prostrações, nos cura, nos livra, nos liberta. Ele nos coloca aptas e aptos à diaconia. E ela não serviu somente a Jesus. Ela não diz, Jesus me curou, eu vou agora puxar saco dele, vou servi-lo. Não, ela serviu a todos, a todas as pessoas. Quando nós somos tocadas e tocados por Jesus Cristo, o desejo do nosso coração é servir a todas as pessoas. E isso enche o nosso coração de alegria. Nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Você não está abandonada à sua própria sorte. O Deus revelado em Jesus, através do seu Espírito Santo, está agindo nas nossas vidas. O mundo é mau, as notícias são tristes, os anúncios das dores nos assustam, mas como evangelista, como Marcos, como Lucas, como Mateus, como João, como as comunidades de seguidores de Jesus Cristo, nós temos a convicção, a nossa vida está firmada num evangelho de vida, num evangelho de transformação. Como é bom saber que o nosso Deus não está restrito aos templos. Como é bom saber que Ele nos visita na nossa humildade, na humildade das nossas casas, dos nossos lares.
mas também que Ele nos ajuda a nos pôr de pé, sara as nossas dores e nos dá força para servir a todos os outros e a Ele com alegria e com integridade. Eu cantei uma música essa semana e eu quero cantar um trechinho dela com você também, como uma oração. Tantas lutas, tantas dores, num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Tu és um Deus de amor. Como nós cantamos, tu continuas sendo bom. Ainda que os nossos corações incertos às vezes queiram duvidar, nessa noite nós relembramos das tuas palavras, das tuas promessas, da tua bondade, da tua justiça, da tua presença nas nossas vidas através do teu Espírito Santo. Senhor, nós recebemos o teu consolo nessa noite. Nós recebemos, Senhor, a tua cura nessa noite. Nós recebemos, Senhor, o renovo da tua parte nessa noite. Nós recebemos, Senhor, vida nova em ti nessa noite, ó Deus. Crendo, ó Pai, que o Senhor está agindo em todas as coisas, que o Senhor está curando, que o Senhor está fazendo. Senhor, nós entregamos aos teus cuidados nossas lutas, nossos problemas e descansamos na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, das nossas casas, das nossas vidas, cuida dos nossos corações. Especialmente, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, sobre os enfermos, ó Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre os enlutados, ó Deus. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre os mais, Senhor, carentes, sobre os mais perdidos, sobre os mais debilitados, Senhor. Nós clamamos a Ti pela Tua graça e pelo Teu amor. Levanta, Senhor, pessoas, ó Pai, generosas, comprometidas com o Teu reino de amor e de justiça, para que a justiça se faça, Pai. Nós pedimos isso e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus, Criador de todas as coisas, que o amor de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Redentor e o nosso Salvador, a comunhão, a consolação, a inspiração do seu Espírito Santo, seja sobre nós, hoje e permaneça por toda a eternidade. Digamos juntos, amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida.